Há momentos na vida em que tudo parece mudar numa fração de segundo. Momentos em que percebemos que tudo sobre o que construímos as nossas vidas, tudo em que acreditamos, verdade, amor, lealdade, está a desmoronar-se sob os nossos pés. Esses momentos acontecem como um raio, uma falta de ar e tudo muda, irreversivelmente. Para Claire, esse dia seria o dia em que seu mundo, que ela pensava ser estável, desmoronaria. Claire era uma mulher de caráter, uma força silenciosa, mas implacável. Chefe de uma prestigiosa casa de moda, ela conseguiu transformar uma pequena boutique de bairro em um império reconhecido internacionalmente. O nome da sua marca era sinônimo de elegância, requinte, mas também de trabalho árduo. Sua jornada não foi fácil. Nascida em família modesta, aprendeu desde criança que tudo, absolutamente tudo, era merecido. O que parecia distante e inatingível para muitos tornou-se a sua realidade através de anos de esforço, inovação e sacrifício pessoal. Seu negócio era seu bebê. Ela havia concebido isso em sua mente durante noites sem dormir, esboços jogados em papéis espalhados, decisões difíceis e momentos de dúvida. Ela não apenas construiu uma marca, mas também criou uma instituição, uma referência em um mundo cruel, onde a competição era acirrada e os egos enormes. Seu nome, seu rosto eram inseparáveis desse sucesso. Mas, no fundo, Claire sabia que não era apenas a alta costura que a usava. Era o amor que ela tinha pelos filhos, Leon e Margaux. Esta casa era também o seu patrimônio, o fio condutor que os unia. Ela os criou sozinha, após a partida do pai, um homem brilhante, mas egoísta, que optou por fugir da responsabilidade da paternidade para perseguir seus próprios desejos. Claire nunca deixou que esse vazio afetasse seus filhos. Ela lhes deu tudo o que tinha, sua energia, sua vontade, sua sabedoria. Ela tinha sido mãe e pai, e isso nunca a incomodou. Leon e Margaux foram a sua razão de viver, o seu orgulho, a luz que guiou cada uma das suas escolhas. Tudo o que ela fez por eles. Foi uma convicção inabalável. Leon, seu filho mais velho, era brilhante. Inteligente, ambicioso, tinha tudo para ter sucesso. Desde muito jovem, Claire o viu crescer com essa aura excepcional. Ele já falava sobre herança e repassava o que havia aprendido aos filhos. Claire sempre imaginou assumir a empresa, levá-la a outro patamar, dar continuidade ao trabalho que havia iniciado. Aos poucos ela lhe confiou as rédeas de certas decisões, pensando que chegaria o dia em que ele saberia conduzir a tocha. Margaux, por sua vez, era diferente. Um turbilhão de ideias, uma pessoa criativa de coração, sempre atenta às últimas tendências. Claire tinha visto nela a artista, a visionária, aquela que saberia dar um toque moderno à grife sem nunca trair sua essência. Cada coleção que ela criou trazia sua assinatura única, um toque de genialidade. Claire sabia que Margaux poderia trazer a sua própria visão para a empresa, respeitando ao mesmo tempo as bases sólidas que construiu. Juntos formaram uma dupla poderosa, o pragmatismo de Leon e a criatividade de Margaux. Mas com o passar dos anos, as coisas começaram a mudar. Leon e Margaux não eram mais os filhos admiráveis que ela criará. O negócio, tão precioso para Claire, tornou-se uma área de confronto. Leon e Margaux, embora talentosos, começaram a ter ideias muito diferentes das dele. Queriam modernizar a empresa, quebrar tradições, abandonar os processos que a tornaram bem-sucedida. Claire os ouviu conversando sobre novos produtos, digitalização, novos alvos de mercado. Ela os ouviu se perderem em planos ambiciosos que, segundo ela, corriam o risco de distorcer a própria essência da marca. Queriam modernizar. Mas a que custo? Claire não aceitava ver sua herança varrida, nem ver a casa que ela havia criado se tornar um simples empreendimento comercial, sem alma, sem história. Leon, na sua busca pelo poder, parecia cada vez mais influenciado por investidores externos, por ideias radicais sobre a indústria da moda. Sonhava com a expansão a todo custo, com as conquistas internacionais sem se preocupar com os valores da empresa. Quanto a Margaux, ela queria abalar as tradições, impor a sua própria visão artística, mas a que custo? Ela às vezes parecia esquecer a importância do conhecimento e da herança. Esses confrontos, essas divergências, essas visões radicalmente opostas às de Claire tornaram-se um ponto sem volta. A família, uma vez unida, estava se desintegrando lenta mas inexoravelmente. Claire sentiu uma preocupação profunda crescendo dentro dela.
Ela sabia que os seus filhos tinham um potencial imenso, mas também sentia que eles arriscavam perder tudo ao seguirem este caminho. Ela temia que, ao se concentrarem apenas na aparência de sucesso, na rápida expansão e modernização, eles se esquecessem do que tornava a casa grande. Não foi apenas uma questão de dinheiro ou de conquista de novos mercados. Foi uma questão de qualidade, integridade e respeito por quem fez desta casa um símbolo. Um dia, Claire entrou em seu escritório, exausta de um longo dia de trabalho. Mas algo parecía diferente. Havia uma atmosfera estranha, como um peso pesado suspenso no ar. Originalmente, ela não percebeu imediatamente os murmúrios dentro das paredes de sua empresa, nem os olhares evasivos dos funcionários, mas naquele dia, uma intuição a levou a ir para a sala de reuniões sem avisar. Pela porta entreaberta, ela viu as silhuetas familiares dos seus filhos, Léon e Margalx, bem como a de Jean-Pierre Malherbe, o investidor que ela sempre evitou. Jean-Pierre Malherbe era um homem temido na indústria. Conhecido por seus métodos implacáveis, ele acreditava apenas em uma coisa: lucro, e não se importava com os sacrifícios que teriam de ser feitos para alcançá-lo. Seu nome fez estremecer os maiores criadores e empresários. Tudo o que ele tocava virava ouro, mas sua passagem muitas vezes deixava um rastro de ruínas e cinzas atrás dele. Claire nunca amou esse homem, que ela considerava sem alma. Mas ver seus filhos conversando abertamente com ele, sua óbvia cumplicidade com ele, arrepiou-a profundamente. Claire parou, com as mãos tremendo ligeiramente, mas ela se forçou a ouvir. As vozes dos seus filhos, aqueles que ela criou com valores de trabalho árduo, respeito pelo artesanato, lealdade à herança familiar, estavam agora tingidas de uma frieza que ela não reconhecia. Ela ouviu Léon falar com entusiasmo. Esta é a única maneira de trazer a empresa para o século XXI. A mãe não quer entender. Jean-Pierre nos ajudará a modernizá-la. Aumentaremos as margens, alcançaremos novos mercados e nos tornaremos uma marca global. Margalx, com os olhos brilhando, acrescenta: o artesanato é bom, mas não podemos viver no passado. Jean-Pierre tem a experiência que precisamos para quebrar as barreiras. Ele conhece a indústria melhor do que ninguém. Claire sentiu uma dor lancinante. Seus filhos, seus próprios filhos, estavam dispostos a vender o que ela passou décadas construindo, a sacrificar tudo o que ela valorizava por um pouco de riqueza e fama. Ela se sentiu traída. Cada palavra que ouvia atingia como um soco. Léon continuou com uma nota de desafio. Mamãe está muito apegada ao modelo antigo. Ele estava certo sobre uma coisa. A indústria da moda estava mudando, mas para Claire não se tratava apenas de se adaptar à modernidade, mas de preservar a essência de quem eles eram. E ver seus filhos dispostos a sacrificar essa essência por lucros imediatos, para se conformarem a padrões que eles nem sequer entendiam, era inaceitável. Claire sentiu a raiva e a traição tomarem conta dela. Ela não precisava ouvir mais. Ela se virou rapidamente, quase caindo sob o peso da dor, e saiu silenciosamente da sala. Ela não era mais a mulher calma e atenciosa que costumava ser. O impacto desta descoberta, desta traição silenciosa, foi mais violento do que qualquer coisa que ela pudesse ter imaginado. Na manhã seguinte, Claire acordou antes do amanhecer, uma nova energia enchendo-a. Ela tinha visto a verdade e não conseguia mais fechar os olhos. Não se tratava mais de família ou amor. Tratava-se do futuro da sua empresa, do seu legado. Seus filhos haviam ultrapassado um limite que ela não podia tolerar. O compromisso era impossível. Era hora de retomar o controle. Ela imediatamente convocou uma reunião com todos os gerentes e funcionários. Quando todos estavam reunidos, a sala ficou em silêncio. Ninguém se atreveu a se mover, como se o próprio ar estivesse congelado. Claire ficou com os braços cruzados, seu olhar penetrante examinando a sala. Seu rosto estava fechado, duro como mármore. Ela respirou fundo antes de se dirigir à assembleia. Nunca pensei que diria isso um dia, ela começou, com a voz calma, mas tão firme que ecoava no ar. Mas já é hora de vocês saberem a verdade. Acabei de descobrir que meus filhos decidiram vender a empresa. Eles fizeram um acordo com Jean-Pierre Malherbe. Um homem que, como todos sabem, só se preocupa com lucro, massa e números. Não foi isso que construímos. Não foi isso que eu lhes ensinei. Ela fez uma pausa. Seus olhos percorreram a sala, parando em cada pessoa presente,
enfatizando a importância de suas palavras. Esta empresa é fundada no trabalho artesanal, na integridade e na excelência. E me recuso a permitir que ela se torne apenas mais uma marca no mercado. O murmúrio de surpresa que percorreu a sala rapidamente se transformou em silêncio. Os funcionários trocaram olhares preocupados, alguns pareciam chocados, outros já resignados. Claire ergueu a mão para impor silêncio e lentamente voltou o olhar para Leon e Margaux, que estavam afastados, os rostos fugindo do dela. Ela olhou para eles intensamente, de coração para coração, antes de falar em voz baixa, mas afiada como uma lâmina. Leon, Margaux. Vocês me traíram. Vocês me viram trabalhando incansavelmente para lhes oferecer um futuro melhor. E aqui está o que vocês estão fazendo. Vocês estão prontos para vender o legado que construí por um pouco de poder, por um pouco de dinheiro. Vocês escolheram um caminho mais fácil, o caminho da traição. Ela deixou um silêncio pesado se estender, seus olhos ardendo de decepção. Eu não posso deixar isso acontecer. Você fez sua escolha, e eu também. Leon tentou intervir, as palavras presas na garganta, mas Claire ergueu a mão autoritária. Não. Não há nada a dizer. Está tudo acabado. Ela olhou para ele uma última vez, com o coração partido, antes de se voltar para todos os funcionários com um único gesto. Ela lentamente se virou para seus funcionários, seus olhos cheios de uma dureza que eles não reconheceram nela. Claire sempre foi uma chefe justa e compreensiva, disposta a ouvir e a fazer concessões quando necessário. Mas hoje, a raiva e a traição a mudaram. Esta manhã, o que sempre a guiou, o amor pelo seu negócio, o respeito pelas tradições e pelos valores, foi testado de uma forma que ela não podia mais ignorar. Eu confiei em você todos esses anos, ela começou, com a voz baixa, mas cada palavra tinha um peso imenso. Mas não posso, em sã consciência, continuar a trabalhar com pessoas que perderam a alma pelo lucro. Ela fez uma pausa, como se quisesse avaliar a magnitude do que iria dizer a seguir, e toda a sala ficou tensa em antecipação ao veredicto. Seus funcionários, que sempre a respeitaram, esperaram com uma ansiedade palpável, sem saber se ela realmente iria levar a cabo sua decisão. Esta manhã tomei uma decisão. Demiti todo mundo. O silêncio que se seguiu às suas palavras foi avassalador. Um silêncio carregado de espanto, como se o próprio tempo tivesse congelado. Olhos se encontraram, alguns cheios de incompreensão, outros de medo. Alguns abaixaram a cabeça, incapazes de encarar Claire, como se a realidade da situação os tivesse atingido de frente. Claire só conseguia ouvir as batidas do seu coração no peito, mas por dentro ela sabia que esse era o único resultado possível. Ela não se arrependia, não desta vez. O que ela tinha que fazer era muito importante, muito necessário. Vocês não são mais meus colaboradores, disse ela com uma voz que não tremia. Ela falava como uma chefe, mas também como uma mãe arrasada. A partir de agora o negócio vai voltar às origens. Vocês têm 2 horas para desocupar o local. Ela não precisou levantar a voz. Bastava ouvir para entender a gravidade de suas palavras. E o pior de tudo era que ela sabia que nenhum dos que estavam diante dela entendia verdadeiramente o que estavam perdendo, nem o que haviam decidido abrir mão por algumas promessas de riqueza fácil. Leon e Margaux deram um passo à frente, com os rostos agora desfigurados pela raiva e pela decepção. Claire podia ver seus punhos cerrados, a tensão em seus ombros, esse olhar de indignação em seus olhos que nunca havia estado ali antes. Leon, o mais impulsivo, perdeu a paciência primeiro. Mãe, pare! Você foi longe demais. Nós só queríamos tomar as rédeas da empresa. Somos nós que vamos fazê-la prosperar, não você. Ele se aproximou dela, seu olhar ardendo com uma emoção que ele nem sabia como controlar. Você não entende nada. Vamos torná-lo maior, mais moderno. É disso que estamos falando. Claire, embora chateada, balançou a cabeça lentamente. Sua dor não era visível em seu rosto, mas apertava seu coração como um vício. Não, Leon, ela respondeu, com a voz calma, mas cheia de certeza. Você escolheu sacrificar a alma desta empresa por um sonho de grandeza. Isso não é a verdadeira prosperidade. Ela se endireitou, como se cada palavra que pronunciasse a tornasse mais forte. Prosperidade é o que construímos juntos, valores sólidos,
respeito pelo artesanato e pela beleza. Não são números, nem contratos a serem celebrados para encher bolsos. Margaux, por sua vez, voltou-se para a mãe, com os olhos banhados em lágrimas. Sua voz tremia, emocionada, como a de uma jovem indefesa. Você nos odeia, certo? Nós só queríamos ter sucesso do nosso jeito. O sofrimento que ela expressou, a dor da traição, podia ser lido em seus olhos. Ela sempre admirou a mãe, mas agora a distância entre elas era imensurável. Você quer controlar tudo, quer manter tudo para você. Ela começou a chorar, não sendo mais capaz de controlar a emoção que fervia dentro dela. Claire olhou para baixo, um aperto na garganta. Ver Margaux quebrar assim também a quebrou. Lembrou-se dos seus primeiros passos, dos seus primeiros sucessos, dos seus sonhos e das suas ambições. Mas ela sabia, no fundo, que esse sacrifício era necessário. Os valores que ela incorporava eram mais importantes do que os filhos que ela amava. Mais importante do que qualquer coisa. Mais importante que a empresa, até. Porque sem esses valores não seria nada. Ela se levantou lentamente, respirando com dificuldade. Eu não te odeio, ela finalmente respondeu, com a voz embargada de dor. Mas eu vi o que você está disposto a sacrificar e não consigo acompanhar. Família, integridade, legado, essas coisas não podem ser deixadas à deriva por ilusões. Um silêncio pesado seguiu suas palavras. Ela olhava para os filhos, as pessoas que ela criará com tanto cuidado, como estranhos agora. Seus rostos distorcidos pela raiva e pela tristeza eram agora imagens dolorosas em sua mente. A reunião terminou sem outra palavra. Os funcionários saíram da sala, cada um tendo ouvido a decisão, mas ninguém a aceitou totalmente. Claire sabia que acabará de quebrar uma barreira irreversível, uma escolha que nunca pensou que teria que fazer. Mas foi feito. Os meses seguintes foram um período de introspecção e reconstrução. Claire voltou ao trabalho, mais determinada do que nunca. Ela reorganizou sua equipe, encontrou novas energias e, aos poucos, a empresa recuperou seu lugar no mundo da alta costura, mais orgulhosa e mais forte do que antes. Mas bem no fundo dela, um vazio persistia. A decisão que ela tomou não foi apenas sobre seus negócios. Ela havia perdido os filhos, talvez para sempre. E embora o amor por eles nunca desaparecesse, ela sabia que, pela primeira vez na sua vida, tinha escolhido outro caminho. Os valores de lealdade, integridade e dignidade eram agora sua única riqueza. Nada, nem dinheiro nem fama, poderia preencher a ausência que ela sentia. Mas, no fundo do seu coração, ela sabia que esta era a única riqueza verdadeira que importava.